Aula gravada para a turma de criação de assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Vai estar disponível no Canvas. Quem achar esse vídeo na internet, parabéns. Bem-vindo. Espero que seja útil para você também. Hoje é uma das primeiras aulas que a gente vai falar sobre os processos de modelagem high poly. Então essa é a nossa primeira aula. Geralmente eu chamo ela de demonstração. Então eu tiro ela para demonstrar algum dos processos que a gente vai ver. O processo pelo qual eu quero começar é o processo de LOD. Eu não sei se vocês sabem o que é LOD. LOD, eu vou tentar escrever com o mouse e vai ser lindo. LOD. Ah, perfeito. LOD é Level of Detail, é o nível de detalhe. Eu vou mostrar como é que a gente procede no Blender para criar um modelo que tenha o LOD e como que a Unity entende esse LOD, beleza? São das primeiras coisas que a gente precisa saber sobre a modelagem high poly, é que você não faz o modelo high poly e corre para o abraço. Geralmente você faz ele acompanhado de modelos low poly. A gente faz isso também para jogos que pedem uma qualidade maior de acabamento. Tá? A ideia do LOD é que quanto mais perto do meu modelo, mais detalhe eu vou ver, quanto mais afastado, menos detalhe eu vou ver. Então eu não vou acumular triângulos no processamento de dados. E aí eu tenho que perguntar para minha turma, vocês entenderam o que eu falei até agora? Tranquilo? Então, quanto mais perto, mais cortes e triângulos tem, quanto mais afastado, menos cortes. Como que eu faço isso? Eu faço isso trocando dinamicamente o modelo de acordo com a distância. E como que a gente produz isso no Blender? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser com a árvore mesmo. A árvore é um ótimo exemplo. Vocês podem pegar jogo e ficar olhando para as árvores à distância e ver elas trocando. Eu sempre recomendo 2 jogos para vocês verem LOD. Um deles é Genshin Impact, que é gratuito e tem muita variação de qualidade em relação à plataforma mobile e à plataforma console, o tanto que você consegue perceber de desempenho, né? Então, numa plataforma mobile, você vai ver os assets trocando com mais notável, mas é muito bem feito atualmente. Genshin Impact passou por muitas interações e atualmente ele é muito bem finalizado, então você consegue perceber a mudança, mas ela é bem sutil, mas você consegue perceber, obviamente. E Nier Automata, que não é nem um pouco sutil a troca de modelo, que eles às vezes trocam o modelo inteiro da árvore para uma árvore low poly, mas eles não estão nem aí se o design parece se a árvore é semelhante. Então vocês veem as árvores saltando e trocando na distância. A gente vai fazer uns exemplos disso aqui. Se Deus quiser, vai ficar mais fácil de entender com a demonstração. E eu vou começar ligando o plugin de fazer árvore do Blender. Eu vou pegar aqui o nosso Sapling Tree Generator, é um add-on de fazer árvore a partir de vetor. Então, vou clicar aqui no nosso add-on para habilitar ele e vou criar a minha primeira árvore. Tá? Vou criar a minha primeira árvore. Vou adicionar aqui a minha árvore aqui e eu vou configurar essa árvore aqui para ela ser minha árvore high poly. Eu quero fazer ela como árvore high poly. Então, eu não vou mexer muito na resolução dela, não, mas eu quero mostrar aqui. Você pode mudar a resolução do bevel da árvore para ela ter mais corte e a resolução da curva também para ter mais corte. A resolução da curva vai aumentar o número de cortes que eu vou ter nessa direção, né? Então, deixa eu adicionar de novo aqui, porque... E o bevel vai mudar o número de cortes que eu tenho aqui na base. Então, ela vai ficar mais arredondada. Então, eu posso fazer uma curva muito detalhada na base e uma curva muito detalhada no comprimento dele. Tá? Eu vou pegar aqui um preset qualquer aqui, só para ser uma árvore um pouco menos... um pouco menos detalhada, na verdade, porque eu tenho um tempo limitado para lidar com as coisas, então eu não quero ficar eternamente lidando com os cortes disso. Tá? Então, 2 e 4 para mim tá bom. Talvez mais no bevel. Mas tá bom. Acho que ninguém vai ficar reparando nisso, não. Vamos para 2 e 4.
Eu não estou muito preocupado em mexer no shape da árvore, não, mas é bom lembrar que você pode fazer um shape customizado ou pegar um shape pronto aqui, né? Eu posso mudar a distribuição dos galhos também, né? E o número de anéis de galhos. O raio também, se eu quiser fazer a árvore um pouquinho mais grossa, né? É possível. Deixar os galhos mais grossos. Posso fazer a separação dos galhos aqui, né? Então, quantos galhos vão trocar na base, qual que é o espalhamento desse galho, né? Então, aqui eu tenho os galhos espalhando aqui em cima, né? Também os ângulos, né? Para onde que vai o ângulo de cada segmento, né? Para onde que eu vou levar cada um desses lados. A poda dessa árvore, né? Eu posso lidar com a poda, eu não tenho muita preocupação com isso, a árvore já está servindo para mim pra caramba. As folhas, eu quero mostrar elas. Vou colocar umas 60 folhas aqui, ó. E eu quero elas com formato retangular, porque é mais fácil para pintar textura. E eu quero elas um pouco maiores aqui, né? Eu quero talvez mudar um pouco a relação de escala dela para ela ficar mais estreitinha na ponta, tá vendo? E vamos ver o que eu fiz. Antes disso aqui, ó, se eu gostei dessa árvore, e eu vou usar ela muitas vezes, é legal salvar o preset dela. Então aqui eu vou chamar de Pine Udan, vou exportar esse preset, tá? Esse preset ele vai ficar na pasta de configuração do addon. Então se eu for lá na minha pasta de configuração do Blender, é a ordem alfabética, né, que está aqui, Blender 3.6, Scripts, Presets, Operator, Curva. Esses são os presets que eu criei. Se eu copiar esse preset e mandar para qualquer pessoa que tenha esse addon, ele consegue reproduzir a árvore que eu criei. Ou seja, eu fiz um modelo de árvore que pode ser reproduzido, então se eu quiser fazer ela de novo depois, é só usar isso aqui. Isso aqui é um arquivo de Python, que é basicamente todos os valores que eu editei salvo no formato de dicionário. Então dá para editar isso aqui, ter uma árvore diferente também, se você quiser. E se eu perder por algum motivo, nossa, perdi minha árvore. É só eu fazer o load preset aqui, que está tudo bem, tá? Tranquilo até agora? Vocês mexeram com isso em aula prática, eu estou menos preocupado com isso. Estou mais preocupado com a próxima etapa aqui. Essa daqui, ó, é minha árvore high poly. O quão high poly é essa árvore? Vamos ver as estatísticas. Ela tem 23 mil triângulos. Nem é tão high poly assim. Ela é. Então, podia ser mais. E pode. E vamos fazer. Se você pegar a árvore aqui, eu já editei ela, perdi minha edição. Eu ainda posso aumentar a resolução dela aqui, ó, nas curvas. Aquela resolução que eu estou editando no addon é essa resolução aqui, tá? A resolução dos cortes é a resolução do bevel, eu posso editar ela aqui. Eu posso ter uma árvore com 48 mil triângulos. Beleza? Tranquilo? É bastante triângulo. Eu falei que 22 mil não é tanto, mas meio que é. E 48 mil é meio muito. Mas tudo bem. Se minha máquina explodir, vocês sabem que é verdade. E se ela aguentar, beleza, quer dizer que ela é melhor do que eu imaginei. Mas aqui eu tenho dois objetos. Um é um vetor, o outro é um conjunto de planos. Isso aqui é meu primeiro nível de LOD. É o primeiro nível de resolução que tem. Então eu vou chamar isso aqui de Pine Udan underline LOD tudo maiúsculo número 0. Esse nome é padrão. Esse nome é como o FBX configura LOD. Então isso não é um negócio que eu estou inventando ou não é um padrão chutado. Esse é o padrão que na documentação do FBX a gente usa para falar que o objeto vai ter nível de detalhe. E o que é legal? Se eu escrever isso aqui, ó, na hora que eu exportar o FBX, a gente já vai ligar o sistema de LOD nela. Ela já vai anexar o componente de LOD no meu modelo. Então é meio bom que eu faça isso de uma vez, né? É bom que eu já faça isso para não ter que
montar o componente sozinho lá na Unity. É só eu nomear corretamente. Beleza? Esse é meu primeiro nível de LOD. E eu vou duplicar esses dois modelos aqui. Ó. Eu vou duplicar esses dois aqui. E esse aqui vai ser o meu segundo nível de LOD. Ele vai ser o meu LOD 1. E o que eu quero fazer com esse LOD 1? Eu quero reduzir a resolução dele. Então, se o meu primeiro modelo era 48.000, meu segundo eu vou jogar pela metade, tirando a resolução, ou até menos. Então, eu vou desligar aqui essa visualização aqui. E vou pegar esse modelo aqui nas opções dele e vou falar assim, não, beleza, vamos jogar aqui pela metade e vamos jogar aqui pela metade. Então agora, a minha árvore aqui está com 18.000 triângulos. É menos que os 20.000 de antes. Dá para reduzir mais? Dá para reduzir mais e eu vou. Então, vamos duplicar de novo. E esse aqui vai ser meu LOD nível 2. Zero, 1, 2. Coisas de computação. Em computação a gente sempre começa a contar do zero. Coisas de computação a gente sempre conta no zero. Esse é um erro muito comum. Não precisa ficar preocupado, não. Esse é um erro muito comum. A gente tem 3 objetos e o terceiro objeto é 2. E tudo em computação é sempre assim. Você vai fazer uma lista, o primeiro do índice é 0. Você vai fazer uma lista de material, o primeiro do índice é 0. Mas é a vida. A gente acostuma. A gente acostuma. E aí, o que acontece? Esse aqui, eu vou reduzir para 1, que é o mínimo que eu tenho aqui. Eu vou reduzir esse aqui para 1 também. Ou até para 0, se for o caso. Né? E vamos ver o que ficou de triângulo aqui. 5.000 triângulos nessa árvore. Dá para reduzir mais. Dá para reduzir mais. Mas vamos lá devagar com isso aqui. O próximo que eu vou reduzir são as folhas. Porque eu reduzi do tronco, mas eu não reduzi das folhas. Então, vamos ver só as folhas aqui. Vamos desligar todo mundo e vamos ver só as folhas. O meu primeiro nível de folhas é 3.000 triângulos. Esse eu vou deixar quieto, é o meu high poly, eu não quero encostar nele. O meu primeiro nível de LOD, de folha, está com 3.000. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar faces randomicamente. Eu vou selecionar, não metade, porque metade é meio muito. Eu posso modificar o modelo mais manualmente no detalhe, e vamos supor que para esse tijolo, eu vou colocar cada tijolinho aqui no iPhone e mais longe vai ficar meio que reto. Eu posso fazer isso? É para lá que a gente está indo. É para lá que a gente está indo. Para pegar um objeto que é um objeto sólido e transformar ele num plano. E esse é o LOD. Eu não vou fazer isso hoje por causa de tempo. Eu acho que não dá tempo de eu chegar nesse ponto onde eu crio um plano, carimbo a imagem no plano e isso vira meu último nível de LOD, que é só o plano com mapa de normal. E eu também não preciso fazer isso para a ferramenta de terreno da Unity, porque ela faz isso automaticamente. O último nível dela é um plano com a imagem carimbada. Mesmo. Ela não está nem aí. Adora a Unity. Vai lá e carimba uma imagem e fala, o seu último nível de LOD é uma imagem. Mas é para lá que a gente está indo. Quanto mais afastado, mais preocupado eu vou querer isso aí. E eu posso vir imprimindo a textura em cada nível de LOD. Então, a textura que eu coloquei no mais high poly, eu posso imprimir no low poly, imprimir o mapa de normal do high poly no low poly e ter um modelo que é muito simples, igual você falou, um plano, mas que tem um mapa de normal e sugere que tem um relevo. E é provavelmente assim, né, o melhor jeito de atuar ainda nos jogos, porque é muito mais barato do que eu lidar com os polígonos e com cálculo de malha dinâmica, por exemplo. Mas aqui, eu selecionei 1/4 dessas folhas e eu vou apagar 1/4 dessas folhas aqui. Não vai fazer falta, pode ficar tranquilo, ninguém vai ver que apagou de longe. Se você achar que perdeu muito volume, você pode pegar
por origens individuais e dar um scale de leve nas folhas para parecer que é um pouco mais cheio. Tá? Então você pode cortar isso aqui e isso aqui. Caiu mil triângulos, dá para cair mais. Eu acho que para o segundo nível tá legal. E para o terceiro nível aqui, se eu apaguei 0,25, eu posso apagar mais ainda nesse aqui. Então, select, random, vamos pôr metade das folhas. Eu vou apagar metade das folhas nesse nível. Não, pode ser mais do que isso. E se você achar que perdeu muito volume, você pode dar uma escala individual em cada folha, que ele vai dar a sensação de estar preenchido. Beleza? Vocês entendem isso? Então, o que mais que eu preciso aqui para poder fazer esse processo de load aqui? Deixa eu dar um Alt H aqui e deixa eu sair do modo local aqui. Todos os meus troncos eu quero o mesmo material, todas as minhas folhas eu quero o mesmo material. Uma coisa muito legal da ferramenta de árvore é que meio que já está o V aberto, então não precisa se preocupar em abrir o V. Então se eu entrar no modo edit desse cara aqui, já tem o V. Só que eu não vou ver aqui porque ele é um vetor. Então vamos converter isso aqui para malha, né? Vamos converter todos esses caras aqui para malha. Object. Mesh. Todos eles são malha. E todos eles aqui, ó, no meu UV Editing, tem um V aberto. É isso mesmo. Não quero mais nada que isso. Tá ótimo. Passando de bom. Se eu for usar uma textura nesse cara aqui, né? Eu vou pegar um material e vou associar a textura aqui. Eu vou chamar esse material, por enquanto, de trunk temp. Lembrando que eu vou trocar esse material na Unity pelo material que o terreno entende, ou o material que eu quero na Unity. Ele é temporário, porque eu não vou usar o material do Blender, ele não faz sentido lá. Se eu quiser colocar uma textura aqui, né, vamos isolar só essa árvore aqui, ó, né? Vamos adicionar aqui uma textura do tipo imagem. Deixa eu abrir. Eu tenho textura de madeira? Talvez eu tenha, talvez eu não tenha. Assets 2. Textures. Eu tenho uma madeira aqui que não é exatamente o que eu queria. Mas é uma madeira qualquer aqui, tá bom demais. Eu posso depois tratar a cor dela ou fazer alguma coisa nesse sentido. Eventualmente a gente vai trabalhar com esses controles aqui para tratar a textura e vai aprender a usar eles para gerar a textura final, né? Mas aqui eu quero só só mostrar que, tipo assim, se eu quiser editar as cores e achar que não está legal, eu consigo puxar elas, puxar, por exemplo, o tom de vermelho, deixar mais avermelhado, né? Ou, né? Mais castanho. E eu também consigo editar como que a textura, né? Como que o mapeamento da textura acontece no meu modelo, né? Aumentando ou reduzindo as medidas disso aqui, que eu consigo fazer na Unity também. Então eu vou entrar aqui com o meu UV como coordenada de textura. E vou mandar uma pergunta só para ver que é possível configurar, né, a repetição da textura, né, ou vamos colocar aqui 6, 10, 10, 10 não, 10 com 5 ficou bom, ó. Massa. E aqui vamos pôr 5 também. Então, tem uma texturinha aqui, ó. Eu não quero rugosidade, não. Eu quero a se saber. Tem uma texturinha aqui, tá vendo? Tava muito lisão, né? Esse aqui é um controle que eu posso trabalhar também, se eu quiser ele mais rugoso. Eu também posso usar isso aqui para gerar relevo. Então,
A gente chega lá, o importante é saber que o material que eu estou usando aqui, ó, esse material eu vou poder usar nos outros, nas outras árvores também, nos outros troncos, né? Então, o que eu quero fazer é que todos esses troncos aqui, né, todos os 3 troncos, vão usar o material desse primeiro tronco. Então, objeto. Eu quero linkar esse material, link materials. E se eu linkei os materiais, então todo mundo vai ter o mesmo material aqui, né? Então eu não tenho que ficar indo um por um e preenchendo. E aí, se eu pegar, por exemplo, o meu Pine Lod 1, ou se eu pegar o meu Pine Lod 2, não tem diferença. O UV é o mesmo, né? Então, a área de UV é a mesma. Então, isso aqui já garante que, mesmo no modelo low poly, eu não estou vendo uma variação da textura. Então, isso aqui é o material. Para as folhas, é a mesma coisa. Eu vou criar um material novo chamado Leaves Temp. Aqui no caso, se eu for criar uma textura, talvez eu tenha que pintar ela para poder ficar interessante. Então, eu vou pôr uma imagem texture aqui. Vou criar uma imagem nova transparente, que eu vou chamar de Leaves Texture. Ok. E por questão de bom comportamento, eu vou vir aqui e colocar meu UV Map como coordenada. O que isso quer dizer? Que eu não estou vendo folha nenhuma, que Daniel é mentiroso. Cadê folha? Não tem folha nenhuma aqui, né? Mas o que isso quer dizer é que se eu pintar a folha no meu modelo, né? Aqui eu não vou ver isso aqui. Deixa eu continuar configurando aqui meu shading para poder ficar mais próximo do que eu vou fazer mesmo. Vamos colocar o alpha. Vamos colocar a transparência, afetando transparência, e vamos falar que meu objeto ele é transparente, né? Ou seja, que ele não é opaco, mas que ele tem alfa, né? E ele tem alfa na sombra também. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pintar na minha textura aqui as folhinhas do meu material, elas vão aparecer aqui no meu galho, né? E é mais ou menos como a gente faz folha em árvore quando a gente está fazendo as coisas para jogo, né? A gente vai lá e pinta umas folhinhas e deixa a própria distribuição do alfa da coisa fazer o resto do trabalho. Eu estou pintando com mouse, está ficando lindo. Eu devia fazer sempre isso na vida, devia ganhar dinheiro com isso. Mas, a saber, eu só queria mostrar que funciona, né? E que você pode desenhar. Meio que funciona mesmo, ó. Se você jogar isso aqui na árvore, tipo, algumas pessoas serão enganadas. Falam, nossa, essas folhas, é só a textura. E aí a mesma lógica, todas essas folhas aqui vão receber o mesmo material, object, link, materiais, né? E quando eu vier aqui no meu shading, tipo, todas elas estão recebendo nas folhas a mesma textura. E isso aqui é um conjunto de LOD. Eu não preciso do meu modelo separado, eu não preciso da folha separada do tronco. Então, depois que eu fizer esse tratamento do material, converti para malha, fiz o material, eu posso juntar os blocos aqui, ó, e ter só os modelos de árvore mesmo. Isso é um pouco mais... Opa, fazendo errado aqui, calma lá, o que é isso? Sempre o objeto selecionado por último é sempre quem vai carregar todo mundo. E eu não quero perder o nomezinho que eu criei. E aí eu tenho 3 objetos, LOD 0,
LOD 1 e LOD 2, todos eles com a configuração e a nomenclatura certa. O que eu quero fazer agora é colocar esses 3 objetos numa coleção, e essa coleção é a minha coleção Pine UDAN. Essa coleção é o meu FBX. Meu FBX não é os objetos, é a coleção de objetos. Então, se eu quero levar isso para Unity, né, agora que eu configurei tudo, eu vou em Export, FBX, e eu vou pedir o quê? A coleção que está ativa, Active Collection. Vou pedir para ele aplicar a transformação e vou mandar lá para a minha pasta de assets aqui, o meu Pine UDAN, Export FBX. O que vai acontecer lá no motor quando eu trouxer esse Pine UDAN aqui, ó? Se eu colocar esse negócio na cena aqui, ele já tem o LOD, eu já posso falar qual distância que ele faz a troca de árvore. Então aqui, ó, quando eu estiver muito perto, ele vai mostrar a árvore mais detalhada para mim. Vamos fazer uma distância bem próxima aqui, ó. E vamos fazer uma distância mais afastada aqui. E vamos falar que numa certa distância ele esconde. Então, aqui eu estou vendo minha árvore mais alta definição. Se eu aproximar aqui, inclusive, essa é a minha árvore de mais alta definição. Na hora que eu chegar nessa distância aqui, ó, ele já trocou. Vocês conseguem ver a troca? Ela é muito sutil, né? Ela é uma trepidada, né? Então, ele está trocando. Olha só, eu troquei de árvore aqui, ó. Será que alguém vai perceber que tem só metade das folhas? Então, e aqui ele some, ó. Deus abençoa, né? O sistema de terreno da Unity entende já esse LOD. Então, se eu colocar se eu trocar esses materiais, né, pelo material que a Unity entende como material de terreno, que é aquele Soft Occlusion Bark e aquele Soft Occlusion Leaves, né, e colocar com LOD, ele vai conseguir fazer perfeitamente o cálculo de definição da distância. E aí você tem um asset que você pode encher de árvore o cenário e não vai pesar na hora que estiver rodando o jogo. Porque só o que estiver muito perto é que está sendo renderizado com aquele nível alto. E o que está mais para trás é um plano com uma textura. É um pouco diferente. Ele tem a versão dele para as coisas. Ele tem a versão dele de materiais naturais. Depois a gente pode abrir um projeto RP. Essa máquina ela não lida muito bem com RP, por isso que eu não estou usando RP aqui. Mas aí a gente pode olhar na aula prática o caminho para isso no RP. Mas o RP ele tem a versão dele de cada um dos materiais mais usados. Então eu tenho a versão RP do Autodesk Interativo. Ele cria um armário dentro ali do shader e tem um armário com as categorias. A gente pode olhar isso amanhã na aula prática. A gente mostra direitinho onde é que fica. Mas aí o que acontece? Não importa, para Unity, não importa quais são os objetos que ele vai usar para troca, mesmo. Eu fiz eles serem parecidos, mas para Unity eu podia colocar uma Suzane aqui. E eu posso fazer isso. Então, vamos fazer isso. Vamos apagar aqui o meu LOD 1 e vamos colocar uma Suzane. Eu quero entrar no modo Edit para poder fazer isso aqui, ó. Grab em Z. E vamos exportar isso aqui. Vamos exportar como FBX. É a coleção ativa. A coleção ativa é essa daqui, né, que eu estou nela. Né? Export FBX. Ele vai atualizar lá para mim o modelo, né, o meu sistema de LOD aqui. Deixa eu selecionar aqui. Aqui eu coloquei a Suzane, ó. Então ele troca para a Suzane e troca para a árvore de novo.
Dá para perceber que está trocando agora, não dá, gente? Agora perceber. Né? Então, eu tenho muita liberdade com o objeto. Então, o objeto, se ele for aproximado, já serve. Né? Se ele for próximo, ele já atende a essa demanda. Né? Então, deixa eu desfazer aqui, porque eu fiz mais... Né? Então, vamos lá, vamos exportar aqui o FBX de novo, vou sobrescrever, export FBX. No caso da textura, né? Quando a gente tem uma textura repetitiva assim, né? Uma textura que é padronizada assim, eu consigo gerar um mapa de normal dela meio que genérico, eu não preciso nem sair do Blender para isso, né? Então, se eu quiser que essa textura aqui sirva como mapa de normal, né, do meu asset, né, eu posso transformar isso num mapa de relevo. Eu vou fazer isso aqui nos nodes, depois eu mostro o que está acontecendo lá. Então eu vou adicionar aqui um conversor para a escala de cinza. Então minha madeira vai virar escala de cinza. Eu vou adicionar um vector que chama bump. E esse bump ele vai afetar a altura e essa altura vai virar um mapa de normal. O que isso quer dizer para mim se a gente for pensar em termos de relevo de objeto? É que agora minha casca de árvore não é mais lisa. Né? Ela é porosa por causa da força que eu estou usando aqui, criando um mapa de relevo forçado. Né? Então, para vários objetos, o que a gente vai fazer, basicamente, lembrando, essa é a nossa aula de demonstração, então algumas coisas que eu estou correndo aqui, a gente vai voltar passo a passo, com calma, tá? Então deixa eu colocar aqui um Hue Saturation e velho aqui para tratar mais as cores. Então eu posso mudar o tom da árvore aqui, se eu quiser. Posso aumentar a saturação dela se eu quiser, deixar ela mais saturada. Posso deixar ela mais escura também se eu quiser. Então esse aqui. Eu tenho agora dois tratamentos aqui que eu fiz nessa textura. Um mapa de relevo, né? Eu também tenho valores de rugosidade, né? Valores Posso fazer a árvore um pouco mais lisa agora que ela tem esse mapa de relevo. Eu posso também forçar um pouco mais a especular, se eu quiser que ela brilhe mais. E esses valores eu posso animar se eu quiser sugerir que o modelo tá molhado, né? Ou algo assim. Né? Então eu consigo fazer esse espaço aqui. E aí, no nosso processo de modelo high poly, né? De novo, essa aqui é a primeira estratégia, né? A primeira estratégia seria você ter o modelo em várias instâncias de definição, né? Outra seria você realmente criar relevos adicionais que não precisam estar modelados. Então, ou se estão modelados, eles são modelados num modelo que não vai para Unity. Então, eu posso ter, por exemplo, além do LOD 0, eu posso ter um modelo high poly esculpido que gera o relevo para o meu modelo low poly ou para os meus modelos. Eu posso ter todo o tratamento vindo de um modelo sendo despejado nos outros. Eu posso também ter um material que traz dentro dele, ou seja, um shader que traz dentro dele o tratamento desse relevo. Então, além da gente ver nessa modelagem high poly a partir das próximas aulas, a gente vai começar a fazer o quê? Não, peraí, você pode modelar high poly, não tem problema. Isso não vai pesar no jogo no final, porque a gente vai fazer o LOD desse modelo. Ou seja, você vai ter o modelo high poly do jeito que você quiser, e a gente vai ter o LOD disso. Então eu posso ter a escultura da árvore. Eu também posso ter o quê? Uma super textura elaborada aqui, que eu vou exportar para a Unity como uma versão tratada dela. Né? Eu posso ter o quê? Um mapa de relevo que foi criado no Blender, que vai ser exportado para a Unity como imagem de mapa de relevo. Esse processo, a gente vai fazer ele direto. É um processo que a gente chama de bake. Tá? Então, eu vou adicionar aqui uma imagem
e um VMap de input aqui. Vou criar uma imagem que eu vou chamar de bake. E essa imagem aqui, eu vou usar ela para receber o quê? Os tratamentos que eu criei aqui numa imagem que eu vou exportar para Unity. Então, eu não vou mandar para Unity essa imagem aqui. Né? Aliás, se eu, por exemplo, quisesse, em vez de fazer a textura aqui com... eu estou usando uma imagem simples. Se eu quisesse, por exemplo, usar as imagens procedurais do Blender, eu podia. Ou seja, eu posso usar qualquer conteúdo procedural do Blender para gerar a textura e mandar para a Unity o resultado da imagem para isso. A gente faz isso através desse processo que a gente chama de bake. Eu vou fazer o bake desse... Está transparente aqui. Eu vou fazer o bake de algum desses conteúdos. Para isso, eu vou ter que ir no Cycles. Cycles vai ser a nossa ferramenta de bake. Tá? Vai ser o nosso processo de bake. O que quer dizer que eu posso usar a totalidade de recursos do Blender para fazer bake. Né? Então, eu posso fazer qualquer render que eu faço no Blender, qualquer recurso de render, eu posso tentar transferir ele para um mapa de textura. Né? Aqui no caso, a gente tem uma aba que chama Bake aqui, que eu vou jogar ela para cima só para a gente poder ver melhor. E eu quero primeiro pegar a minha cor, a minha difusão de cor, sem iluminação. Né? E eu quero fazer aqui o Bake nessa imagem aqui. Então, eu vou selecionar essa imagem aqui, é a minha imagem ativa. Né? E eu vou pedir para o render da Bake nela. Se eu tiver esquecido alguma coisa, ele vai reclamar e falar assim, então, querido, você esqueceu de alguma coisa. A imagem do objeto. É que o bake, pelo que eu lembro, tem que ter essa imagem do bake com todos os materiais. Eu estou usando essa imagem desse material, apenas desse material. E eu estou dando bake apenas do tronco. Bom, a gente vai descobrir daqui a pouco, mas eu acho que não, porque qual que é o lance? Eu estou renderizando esse objeto, que só tem esse material ativo, né? Eu estou renderizando só o conteúdo desse material. Então, o outro material, que seria a folha, ele não contribui no que eu quero, ou seja, eu vou fazer um bake separado desse material. Então, provavelmente não vai dar ruim, não. Eu não tenho dois UVs, quer dizer, mentira, eu tenho dois UVs, eu tenho um segundo UV. Talvez eu devesse ter marcado isso aqui, né? Mas não chega a ser um problema, não. Não é um problema. Eu posso isolar coisas, é possível você fazer o bake, né, de fragmento, né? O bake ele não é uma garantia, né, de não, isso vai acontecer, isso vai imprimir na imagem, isso vai contribuir. Na verdade, se eu colocar essa imagem, essa mesma imagem na folha, aí que eu vou ter um erro. Deixa eu cancelar aqui, deixa eu fazer o bake dos dois ao mesmo tempo. Deixa eu fazer o bake dos dois ao mesmo tempo. Se eu for fazer a folha, eu tenho que, inclusive, fazer o contrário. Eu tenho que ter certeza que a imagem da folha que eu tenho aqui, que eu acho que nem tá pintada mais, porque eu nem salvei ela. Eu nem salvei a minha imagem de folha. Deixa eu fazer isso. Deixa eu desenhar e pintar ela aqui. Né? Deixa eu ir na minha folha, deixa eu pintar. Opa. Depende do seu UV. O que eu estou falando depende do seu UV. Se você está usando, por exemplo, múltiplos materiais no mesmo objeto, usando no mesmo UV, então todos esses têm que estar recebendo aqui. Aqui eu tenho dois UVs, um para a folha e um para o tronco. Então o que eu teria que fazer para poder fazer, é até melhor fazer os dois ao mesmo tempo, né? Deixa eu selecionar aqui a folha. Né? Deixa eu selecionar aqui o material da folha e deixa eu ir lá no meu teste de Paint e deixa eu desenhar. Aqui eu estou no Linux Tester e eu não salvei ela aquela hora de ter salvo.
Vamos lá. Tem uma das pinturas mais bonitas. Ah, meu Deus. É um problema. É mole. Não. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu começar pelo high poly. Deixa eu esconder esses dois. Deixa eu... Só para não ter que ficar lidando com isso aqui. Né? Porque eu sou preguiçoso pra caramba, tá, gente? Ah, eu tô com os dois no mesmo material, né, querido? Com dois no mesmo material. Aí não dá pra ser feliz, não. Né? Agora eu achei meu erro. Agora eu achei meu erro. Beleza. Deixa eu ver. Leaves Texture. Deixa eu fazer isso aqui. Leaves Texture. Deixa eu salvar essa imagem. Save as. Leaves Texture pode ser aqui. Save. Deixa eu ir lá no meu shading. Deixa eu ter certeza que o meu UV, Live UV, está influenciando esse cara aqui, ó, beleza? Live UV. E isso aqui tem um negócio. Então, por exemplo, se eu quiser fazer o bake dessa folha também ao mesmo tempo, pô, eu quero fazer o bake da folha e do tronco. Aí eu tenho que inserir o quê? Eu tenho que inserir uma imagem de bake e o UV que vai coordenar isso. Então vamos colocar aqui, ó, new bake leaves. E vamos colocar aqui o meu input de UV e colocar o UV, Live UV. Então, agora eu tenho os dois ao mesmo tempo. O UV do Live, que eu vou selecionar isso aqui, e o UV do Trunk, que eu estou selecionando isso aqui. Então, agora eu faço o bake dos dois ao mesmo tempo. Né? Que talvez não dê nada. Talvez eu realmente não precise fazer da folha, porque a folha é meio que, né, o mesmo resultado do que eu estou pintando. Né? Eu não estou fazendo nada com a folha. A folha eu posso só mandar a textura, sabe? Eu não tenho por que fazer isso. Eu realmente não estou tratando nada na folha que justifique eu fazer bake da folha. Mas assim, deixa eu colocar aqui leaves e trunk. E vamos dar bake. Inclusive, eu desliguei esses dois outros objetos que eu não quero dar bake deles, não. Só de um já dá. Não, isso aqui não é a aula de bake, isso aqui é só mostrando coisas de processo que a gente pode fazer. Deixa eu vir aqui no meu bake normal, então deixa eu dar... Já tinha dado bake, tá vendo? Eu já tinha dado bake com as alterações. Então, o que eu fiz com o meu UV já tinha dado o resultado. Então, é basicamente o que acontece é que qualquer coisa que você fez na montagem ali, ele achata no seu UV, uma textura, então você faz a bagunça que você quiser. Ele vai despejar no mapa de UV, nas coordenadas de UV, a textura que você quer, e aí, a partir dessa textura, você consegue reconstruir o material na Unity. Você vai lá assim, não, beleza, eu estava usando tanto de rugosidade, tanto de metálico, tanto de especular, com essa textura. Aí você consegue reconstruir o material lá. Quando a gente pega coisas como o mapa de normal, né, ele vai fazer o quê? Vai criar um mapa que é diferente do que eu estou usando aqui. Eu estou usando basicamente a imagem preto e branco para falar o que é alto e baixo. E ele está traduzindo isso numa imagem em ângulos. Né? Senhor Cristo. Vai demorar demais. A gente deve ter só o tronco, sem as folhas. Ah, esse PC. Esse PC aqui, tadinho. Ele não é. Mas eu acho que pode cancelar o bake. Ele faz e fica, tipo assim, muito tempo, mas não precisa de tanto tempo. Poder cancelar eu posso, mas eu quero ver. A gente tem uns minutinhos aqui. Deixa eu dar uns minutinhos pro Blender pensar. Ele não faz a menor ideia que eu quero, né? Aí, ó. Vai dar pronto rapidinho. Pode tudo. Não. Mas isso aqui, de novo, desempenho de máquina interfere muito nisso. Desempenho de máquina interfere muito no bake.
Então, a gente vai ser comedido com bakes, vai sair dando bakes loucamente de 100% do que está no jogo. Nem tudo precisa. Tem coisas que a gente consegue reconstruir o material na Unity com a sugestão de que ele tem mais detalhes, sem precisar de um bake tão pesado. Obrigado. Aqui, ó, ele falou bake salvo numa imagem interna, né, que é essa daqui, image, save as. Vamos colocar lá no assets. Eu vou deixar como nome de bake trunk, mas para eu lembrar que isso foi da aula de bake, né, na hora que eu estiver mexendo lá. Ideal que seja, né, a textura da árvore. De novo, a minha folha, cara, eu não precisava. Só salvar ela lá como libs test, porque todas as folhas estão mapeadas no mesmo lugar e todas elas já estão usando essa textura, então não há o que fazer. No caso do mapa de normal, eu vou trocar aqui meu tipo de bake. Isso é uma coisa interessante vocês perceberem. Tudo isso aqui é variável de conteúdo que eu posso transformar em bake. Ou seja, eu posso transformar todos esses dados em imagem para reconstruir shader no motor de jogo. Então aqui, ó, eu vou colocar o mapa de normal, vou dar bake, seja o que Deus quiser, vamos esperar ele pensar. E aí? Pessoas. O mapa de normal, ele é só um dos mapas que provavelmente a gente vai tentar fazer no decorrer do curso. O que a gente vai ver é aqui, porque eu posso dar bake. Eu apertei bake de novo. Porque eu posso dar bake, por exemplo, de rugosidade, significa que eu posso pegar vários objetos, definir o objeto que é liso, o objeto que é poroso, o objeto que é metálico, o objeto que não é metálico, colocar todos num atlas e ter uma textura que faz o acabamento de vários objetos com um material só. Economizar material é uma coisa importante para motor de jogo. É uma coisa que pesa muito no loading, pesa muito no carregamento, você tem multiplicidade de materiais. Quanto menos material você tiver, quanto menos shader você tiver, mais leve vai ser seu jogo. Quanto menos textura também. Então, só assim, tá, como é que eu faço? Eu faço um atlas de textura, uma imagem grande, que carrega várias dessas propriedades impressas em mapa de imagem. Então, em vez de eu ficar configurando um mapa de um objeto que é liso, ou então separar o objeto com 10 índices de material, eu vou lá e falo, não, cada um desses valores pode ser impresso no nosso modelo. Então, além de eu poder fazer a coisa high poly e poder distribuir o mapa de normal para poder fazer as versões menores que carregam esse mapa do modelo high poly, eu posso fazer materiais muito complexos e trazer todo esse tratamento de material complexo reduzido num espaço só. É um pouco a razão pela qual a gente usa esse shader como o shader base de tudo que a gente faz no Blender, porque ele aproxima muito do que a gente faz no jogo e a gente consegue ir achatando as configurações do shader em uma informação só. E aqui, ó, eu fiz um mapa de normal da minha árvore. Então eu vou salvar isso aqui como normal map aqui. E vou reconstruir isso aqui na Unity, né? Ou seja, eu vou reconstruir a minha imagem aqui. Eu vou criar um shader, na verdade, para cada um deles. Um shader não, um material, desculpa. Que eu vou chamar esse material aqui de trunk, por enquanto. Trunk. Vou criar um material para folha também. Eu tenho um índice de 2 materiais aqui. Então, eu vou fazer um para as folhas também. Isso em parte porque o motor da Unity, ela usa folha e tronco como material separado. Não precisava, não era necessário, mas vamos seguir isso aqui. E no meu objeto aqui, ó, eu vou pedir para ele mapear o leaves com material finalizado de leaves e o trunk com material. Então, esse tempo aqui, ó, é a minha configuração de troca esse material aqui para mim. E
esse material padrão aqui, né, que é o material padrão da Unity mesmo, o shader standard da Unity, né, ele vai ter aonde eu posso, vamos pegar aqui o tronco, né, o tronco. Ele tem um espaço para entrada de cor da minha árvore, tá? Então eu tenho espaço para entrada de cor aqui da árvore que eu criei. Ele tem um espaço para entrada de mapa de normal, que ele vai falar que eu não marquei como mapa de normal, mas eu vou pedir para ele fazer o fix now, e agora minha árvore já reage à luz de forma mais porosa, e ele tem um controle de smoothness, que é semelhante ao de rugosidade, com a diferença que smoothness, quanto mais alto o valor, mais liso é, e ruggedness, quanto mais alto, mais rugoso e mais poroso é. Então, aqui ó, já reconstruí o meu tronco, e isso aqui, ó, lembra, isso aqui é um objeto com LOD. Na hora que afastar, esse material está lá, mas tipo, eu já nem estou vendo mais a porosidade. Então, eu posso realmente relaxar com o acabamento desse objeto em qualquer distância, né? No caso das folhas, meu objeto, eu preciso falar que alfa é transparente. E geralmente quando o objeto tem, o material tem transparência, é interessante que a gente... deixa eu pegar aqui o leaves aqui, deixa eu colocar que eu quero um cutout, talvez seja bom. E deixa eu ver quanto de alpha de cutout eu tenho aqui. Fade. Tem que testar, gente, desculpa. Lembrar coisas de transparência da Unity sempre é uma dor para mim. Transparente. Beleza, deixa eu ver por que eu não tô... Input alpha, esse que tá certo. Tá certo. Então, eu não sei qual que é o BO. A gente vai descobrir. Alpha is cutoff. E o alpha, isso aqui. Tem que lembrar. Essa parte sempre é uma dor para mim. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu vou direto pro Nature aqui. Salt of leaves. Alpha cutoff. Na minha prévia tá certo. Na minha prévia tá certo. Por que não tá certo no espaço lá, eu não sei. Na minha prévia tá certinho. Talvez eu tenha esquecido de fazer alguma coisa na minha vida. Porque eu sei que no meu material tá certo, meu material não tá errado não. O material tá bonitinho aqui. Talvez no meu modelo, eu tenho que ver se no meu modelo eu esqueci de juntar, né, as folhas de novo ou fazer alguma coisa com as folhas. Deixa eu reexportar o FBX por via das dúvidas. Só porque eu não lembro se eu mexi alguma coisa nesse negócio de apaga Suzane, põe Suzane. Eu não sei o que eu fiz. O alfa da textura eu não vou preocupar agora não, porque senão a gente vai ficar eternamente aqui eu tentando lembrar, mas por que eu não tô vendo mesmo? O livro está certo. O livro aqui está certo, o material está correto, o corte do material está correto, a prévia do material está correto. Posso tirar uma media occlusion aqui para poder deixar isso aqui. Até aqui está tudo certo. Aqui que eu não sei porque que não está aparecendo o meu material. Não sei se é o normal invertido, alguma coisa assim. Pode ser normal invertido. Vamos ver se Pode muito ser, pode muito não ser. Se eu tivesse vindo por cima, era para eu estar vendo aqui. Era para estar aparecendo. Então não é normal invertida. Não sei.
Depois eu penso nisso. Depois eu me preocupo com essa parte. Não sei, de verdade. Input Sensory Alpha. Não, isso aqui, em teoria, qualquer um desses serve para mim. Qualquer um desses serve. Então isso aqui está certo, isso aqui não está errado não. Tanto que a prévia está correta. No caso do material aqui das folhas, deixa eu voltar aqui, essa configuração está certa também. Então eu estou imaginando que é alguma coisa no próprio modelo mesmo, né? Aqui está certo, leaves, trunk, tá certo. Aqui, no meu shade, se eu isolar, também está certo. Boa pergunta. Eu não sei por que eu não estou vendo ele. Eu tenho um outro aqui que eu vou usar ele. Cadê? Eu tenho um material que eu chamo de New Material. Seu trunk. E cadê meu leaves? Não. O modelo está aqui. O objeto está aqui. Mas ele estava aqui. Coisas que sempre acontecem na aula. Entendeu? Principalmente quando eu estou gravando. É aí que dá errado. E aí eu saio, vou para casa, quando eu sento no Uber, eu falo, nossa, é verdade, era... Aí eu tenho que gravar um complemento de aula. Se eu gravar um complemento de aula, é isso. Eu assim, gente, aquele alfa que eu tinha esquecido é isso. Aí eu ponho lá um videozinho curtinho de complemento. Acontece com frequência. Eu não vou nem me estressar com isso não, porque é bobagem. Deixa eu voltar aqui para os materiais corretos, porque eu não quero ficar com esses materiais errados aqui. Eu quero arrumar isso depois. Apply. Esse aqui eu quero trunk. Apply. E nesse leaves aqui, eu tinha um que era double-sided, que eu gostava, mas não vou lembrar qual que é. Então, standard. Opaco. Rapaz. Não é isso não. Em teoria está tudo certo, minha configuração está toda correta. Meu material está certo aqui, ó, na prévia. Eu não faço a menor ideia onde é que eu estou esquecendo. Albedo alfa. Não. Standard, especular. Fonte, albedo alfa. No idea. Amanhã eu descubro. Achava que era só fazer isso. Mas que a transparência funciona, o alfa funciona aqui. Quando eu monto o material padrão que eu sempre faço na vida, ele funciona quando eu vou lá no Nature. Soft. Conclusion dele. Funciona aqui. Tá perfeito aqui. Aí quando eu chego aqui, não tem. É a vida. Vou apagar esse cara aqui. Vamos pôr de novo só pra... Mistério do planeta. Mistério do planeta. Por que não funcionou? O mais engraçado, eu estava fazendo isso agora à tarde com o Rock, velho. Do meu lado. Eu falei, que Rock, que eu vou dar aula hoje. Senhor, Rock, você está vendo essa aula gravada, eu sei que você assiste minhas aulas gravadas. Se você lembrar o que eu fiz lá na sua frente, você me conta.
É também, né? É outra coisa que eu erro E assim, sempre. engraçado. Ah, senhor. Mas enfim, isso é parte do processo. O Nadia Folha me interessava menos que o mapa de normal, então o ponto aqui era realmente mostrar o mapa de relevo funcionando e mostrar que tem essa integração entre o Blender, onde eu posso, por exemplo, pegar o meu mapa de normal e definir o que é o relevo lá no Blender, tratar o meu modelo, fazer um acabamento no Blender e reproduzir na Unity, né? Então, assim, isso dá muita liberdade para a gente finalizar um modelo no Blender, né? Que é o que a gente vai ver a partir dessa aula de hoje, né? Essa é a primeira aula desse espaço, que é a nossa introdução. Aí, a cada segunda, a gente vai ver técnicas de modelagem high poly, técnicas de bake, técnicas de finalização, para poder fazer modelos mais detalhados e esse detalhe ser transmitido para o nosso motor de jogos. E esse processo é meio que o mesmo para todo motor de jogo, na verdade. A gente tem coisas de alto nível, como o Nanite, por exemplo, da Unreal, que mantém um modelo high poly dentro do jogo, o que ainda me faz pensar que, pô, então para fazer high poly ainda é mais importante ainda. Porque se ele é importante para eu arrancar detalhe e colocar no modelo low poly, se eu puder manter ele high poly o tempo todo e o motor calcular a otimização dele, então quem vai sumir nessa brincadeira é o LOD, não é o modelo high poly, né? Se essa tecnologia evolui. E atualmente ela é uma tecnologia muito difundida, né? A gente pega a grande massa de jogo 3D que tem uma imersão muito grande, né, dentro do cenário, eles têm que usar o LOD na distância para poder otimizar desempenho, né? Principalmente com o fato que o mercado mobile ele é tipo, mais da metade do mercado de jogos, né? Então eu preciso otimizar ainda muito o desempenho de jogo para poder fazer isso. E ao mesmo tempo eu não quero entregar para um cara que está no mobile um jogo que ele vai olhar e falar assim, pô, paia, nem se compara com os jogos de PC, sabe? Eu quero entregar um jogo que ele fala, não, doido, eu tô trocando aqui de plataforma, mas eu não estou sentindo prejuízo de ter escolhido essa plataforma como plataforma de jogo, né? Então, passa a ser um ponto vital para o nosso trabalho, a gente poder evoluir a qualidade do asset sem perder a qualidade final de acabamento. Certo? Dá para entender isso que eu falei? Deu pegar mais ou menos a demonstração, mesmo com o meu alfa falhando? Fico devendo uma demonstração à parte desse alfa funcionando. Eu vou tentar fazer isso e gravar uma aula complementar para colocar lá junto com essa daqui. Mas tem demonstração de outros exemplos já lá no nosso Canvas, né? Vamos ver se a internet contribui comigo nesses últimos minutos. Eu quero entrar no Canvas da PUC e mostrar que a gente tem demonstração do processo, não com árvore. Eu fiz a de árvore pela primeira vez esse semestre, para ser honesto. Eu sempre usava coisas como a caixa, né? A caixa. Então, se a gente for aqui no nosso Criação de Assets 2 do São Gabriel, a gente está na aula de Hard Surface ou High Poly Demonstração, é a nossa aula introdutória. Né? E aqui vocês vão ver que eu tenho outros exemplos com caixas e colunas. E a desse semestre vai ser árvore. Porque, né? E todas elas têm um erro que aconteceu durante a gravação. Porque não tem jeito. Sou eu. É a vida. Mas eu espero que funcione para vocês. Então, vou encerrar essa gravação aqui. Se Deus quiser, está gravando o áudio. A gente vai descobrir daqui a pouco. Se não estiver gravando, eu refaço também essa aula e subo para ela. É uma versão refeita.